Muito bem, vamos para a nossa sexta sessão do Jean-Pierre Vernant. É a sexta e última, porque com esta sessão, com esta aula, nós terminamos o livro do Pierre Vernant e nós vamos continuar o nosso próximo encontro com outro autor, o historiador Norman Cohn, é o nosso próximo autor. Então hoje a gente fecha Jean-Pierre Vernant e fechamos com este capítulo aqui, que é um capítulo delicioso, o misticismo grego. Perspectivas religiosas minoritárias na Grécia Antiga. Esse capítulo é delicioso. Talvez seja um dos mais deliciosos do livro inteiro, né? Por quê? Porque ele vai falar sobre as religiões minoritárias, as religiões divergentes, né? E aparentemente são as religiões divertidas, né? Aquelas que envolvem algum tipo de dança, de festa, né? E escolha individual, tá? Então vamos lá. O Jean-Pierre Vernant, ele vai discorrer sobre 3 perspectivas minoritárias no seu capítulo 6º, sobre o misticismo grego. As 3 perspectivas minoritárias estão aparecendo aqui. Cultos de mistério, dionisismo e orfismo, tá? Estou, inclusive, sublinhando enquanto eu falo com vocês aqui. São as 3 perspectivas minoritárias. Elas têm coisas em comum, mas também têm coisas que têm de peculiar cada uma delas, tá? A definição dele é a seguinte: correntes de grupos menores ou desviantes e marginais, menos ou mais fechados e secretos, que traduzem as aspirações religiosas diferentes. Eu sublinho aqui esta frase, aspirações religiosas diferentes, para dizer, além disso, o seguinte: com este capítulo, o autor está nos dizendo que a religião cívica, a religião da polis, a religião coletiva, a religião obrigada para cada cidadão, não dava conta das ansiedades religiosas de todas as pessoas. E aí, não dando conta, surgem os movimentos desviantes. Esses movimentos desviantes, eles se explicam justamente por isso, né? A religião da polis não dá conta, não preenche completamente o espaço que a religião deveria preencher. Se nós definíssemos religião grega utilizando apenas os termos da religião cívica, que é a religião da polis, nós não daríamos conta de toda a experiência religiosa grega. A religião grega é mais do que a religião da polis. Isso nos ajuda a evitar, de novo, o fenômeno da generalização. Quando eu uso um determinado aspecto da religião e digo que aquilo descreve o todo da religião, eu estou sendo generalizante. E não apenas generalizante, eu estou sendo reducionista. Religião é mais do que a religião da polis. Aí entra a religião divergente, a religião desviante. Então, é nesse sentido que eu quero refletir com vocês aqui sobre religião na Grécia Antiga e, em especial, aqui agora o misticismo grego. Começo com o primeiro movimento, o fenômeno, os cultos de mistério, que eu estou chamando de a religiosidade privada. Olha, isso é muito interessante, isso aí é muito interessante. Nós entendemos que a religião grega, ela é, de forma majoritária, a religião da polis, consequentemente a religião cívica, a religião política, mas de repente olhamos para um movimento como esse aqui, o culto de mistério, e percebemos o quê? Percebemos uma religião voluntária, individual e secreta. É um movimento bem diferente da religião cívica, né? Nós estamos diante de uma oposição entre culto público e culto privado. O culto público era obrigatório. Você não podia dar seu luxo de
não participar do culto cívico. Se você não participa do culto cívico, você pode até ser expulso da polis. Você é tido como aquele que provoca os deuses. E a primeira peste que aparecer na cidade, a culpa vai ser sua. Né? É o culto público, é o culto da polis. E o culto privado? Você participa se quiser, é voluntário, e ainda assim, esse culto ele é secreto. Tem coisas ali dentro que eles não saem falando, não saem compartilhando, não saem dizendo. Então, as diferenças entre um e outro são bem interessantes e nos ajuda a explicar fenômenos paralelos de outras épocas. Então, a importância cultural, como já destaquei para você agora há pouco, é que estas religiões, especialmente aqui no caso as religiões de mistério, os cultos de mistério, expressam uma ansiedade religiosa que a religião cívica não conseguiu preencher. Não estou dizendo que todos têm esta ansiedade, mas pelo menos alguns tiveram esta ansiedade, e esta ansiedade provocou o surgimento da religião de mistério. Especialmente a promessa de bem-estar espiritual nesta vida e na próxima, que é um elemento importante dentro destas religiões de mistério. Há um caráter iniciático nas religiões de mistério, e esse caráter iniciático aqui demanda um rito de entrada e talvez um rito de saída. Por quê? Porque para você participar da religião, você precisa ser membro, e ser membro implica num rito, num ritual. Como vocês já perceberam, estes ritos são misteriosos. A gente não consegue descrever apropriadamente o que cada rito é de cada culto de mistério. Nós podemos fazer alguns juízos, algumas apostas, tá? Mas um rito de entrada no grupo. Para fazer com que você seja membro do grupo, você precisa participar daquele rito. Se você compara, por exemplo, estes cultos de mistério com o culto de Mitra, que é bem posterior, dos tempos romanos, no culto de Mitra, o rito era tomar banho no sangue do touro. Matava-se um touro, o fiel passava debaixo do sangue e tomava um banho no sangue. Um banho de sangue ritual. Certo? Não, talvez este rito aqui seja um banho de sangue, de um sacrifício. Talvez seja um banho de óleo, de alguns óleos especiais. Talvez seja um banho em algumas águas especiais, um rio especial. Ou então, talvez seja aí um rito de fertilidade. E quando eu falar em rito de fertilidade, eu queria que vocês entendessem que, na antiguidade, estes ritos de fertilidade costumavam ter práticas de cultos, práticas de sexo dentro do culto. Tá? Isso envolvia o rito de fertilidade, ou com sacerdotisas, ou com sacerdotes. O fiel participava destes ritos sexuais e aí ele era iniciado no culto. Se era ou não, como te falei, não temos condição de dizer. Mas ritos de fertilidade poderiam envolver algum tipo de prática de sexo no interior de um rito religioso, tá? Mas eram guardados em segredo aqui, ó. Eram misteriosos. Ninguém falava o que se fazia para entrar lá dentro, se você tinha que beber sangue de algum bicho, de um bode, ou de repente alguma outra coisa qualquer lá dentro, se tinha que comer alguma carne esquisita, se você tinha que de repente apanhar de não sei quem. A gente não sabe ao certo qual era o rito que era praticado, mas havia um rito de iniciação. Gente, rito de iniciação lembra o movimento de Jesus no instante de expansão, né? Quando ele está saindo da Judéia, da Síria e da Ásia, indo para a Grécia. E aí eu queria fazer um convite para vocês aqui, pensarem comigo o seguinte, olha só um negócio. Na Judéia, na Síria e na Ásia, haviam enormes comunidades judaicas.
No Egito também tem. Mas quando você vai para a Grécia, o próprio relato bíblico indica que não tem muito judeu naquelas cidades. Não tem muito judeu ali. O Paulo encontra um, dois, não tem. Então, qual é a população? A população macedônica, no caso de Tessalônica, de Filipos, Atenas, Acaia, ou que nós chamamos de Grécia, ou Peloponeso, Corinto, certo? E Grécia. Esse povo lê esses textos aqui. Esse povo conhecia esta religião aqui. Esse povo conhecia estes mistérios aqui. Tá, talvez, como é um grupo minoritário, pouca gente da cidade participa. Mas eles sabiam, certo? Eles tinham conhecimento de algumas coisas e, consequentemente, quando Paulo começa a falar de um batismo, lá em Corinto, de um batismo, opa, batismo? Tem batismo lá naquele culto de mistério. Oh, acho que eu sei o que você está querendo dizer, Paulo. Quando Paulo começa a falar, por exemplo, lá em Corinto de sacrifício, opa, eu acho que eu sei o que o Paulo quer dizer, eu conheço. Então, eu queria que vocês entendessem o seguinte: os cultos de mistério são uma espécie de elemento, de instrumento que os gregos vão usar para compreender algumas das pregações, alguns dos temas que os missionários do movimento de Jesus pregam e ministram em suas viagens. Pensa aqui comigo, por exemplo, no tema da vida após a morte que o Paulo está pregando. O pessoal de Corinto vai lembrar de quê? Vai lembrar dos cultos de mistério, que tem o tema da pregação após a morte. Ah, Paulo, acho que eu sei o que você quer dizer. O meu vizinho, olha, o meu vizinho falava sobre isso. Então, entendam comigo aqui. Os cultos de mistério podem ter fornecido elementos para que os gregos entendessem a pregação dos apóstolos. Por quê? Porque tem os cultos de mistério encontro privado, batismo, vida após a morte, segredo. Tem segredo, né? Então, para o grego, a igreja era um tipo de culto de mistério. Compreende? Olha que interessante. Faz sentido para o grego. Agora eu entendo o que o Paulo está pregando. Porque se o Paulo fosse pregar para uma comunidade sem nenhum vínculo, sem nenhuma aproximação, não cai, não entra. Mas agora não, ele consegue fazer uma associação. É uma religião de opção individual, você escolhe fazer parte dela. Todo membro da polis tinha que fazer sacrifício para aquela divindade, sim. Mas e para o culto de mistério? Faz se quiser. Participa se quiser. É voluntário. Isso fornece o quê? Fornece uma conexão mais íntima aqui, entre o fiel do culto de mistério e outro membro do culto de mistério. E também a divindade. Conexão. E a questão da iniciação transforma o fiel. Os ritos fazem com que você não seja o mesmo depois de passar por ele. Depois do rito você não é mais a mesma coisa. Você é uma outra pessoa depois do rito. O rito transforma você. Por isso que o nome dele é rito. Então, nos cultos de mistério, os ritos têm um papel, porque na religião cívica não tem nada parecido com isso aqui, o rito de iniciação. Para você se tornar membro de um grupo. Aqui tem. Acompanhamento estatal. O que eu quero falar sobre isso? O que o Jean-Pierre Vernant está falando aqui? A religião, os cultos de mistério são privados, são voluntários, mas a polis acompanha, de longe, mas acompanha. Sabe por que ela acompanha? Para manter a ordem pública. Já pensou se um culto desse se transformasse num golpe, numa confusão, numa campanha contra um magistrado? Já pensou se um culto desse misterioso aqui rende a morte de alguém? Né? Então eles acompanham os cultos de mistério à distância. A polis não se mete, mas vigia, para que não aconteça nenhum tipo de desencaminhamento comunitário. Então,
Para evitar confusão com os magistrados, os cultos eram organizados e regulados para manter a segurança e o controle dos fiéis, né, para que evitassem aí confusões com a polis. O exemplo mais significativo destes cultos de mistério é o de Eleusis, da cidade de Eleusina, próxima de Atenas, né? Fala da deusa Deméter e a busca dela pela filha dela, Perséfone. Esse culto tem elementos como prosperidade. Durante o período do ano, inverno e frio, a Deméter é celebrada para trazer a primavera, as frutas, os frutos e a fertilidade da terra. Havia uma peregrinação de Atenas até Eleusina e as pessoas iam fantasiadas, cantando, dançando, pulando, bebendo, comendo, né? E aí chegavam lá no templo, ali dentro a gente não sabe ao certo o que acontecia. Mas eu falei para vocês que, como é um culto de fertilidade, há uma possibilidade que esteja aqui envolvida aí algum tipo de uso do sexo para fazer a celebração, tá? É o sexo religioso, tá? Mas não temos pista exatamente, porque o nome culto de mistério se deve aqui ao fato de que eles não poderiam contar o que faziam lá dentro. Não poderiam. Então, tudo que cerca o culto de mistério é segredo, você não fala e tal, né? Então você tem que apenas trabalhar com possibilidades. Há uma ausência de doutrina, no sentido de que não tem dogmática nesses cultos de mistério, porque a ênfase está onde? Está nas emoções. É um culto que incentiva o quê? Incentiva a dança, a festa, as luzes, a música. Então veja, é um negócio festivo, né? Aí é alegre, é uma bagunça, no sentido de que é um culto mais emotivo. O fiel chora, o fiel ri, o fiel se abraça, o fiel sua, é isso aí. E o outro culto, o culto cívico? O culto cívico é todo mundo lá atrás de um negócio, tá lá, todo mundo vai, aí não tem tanta emoção nesse negócio. O que é coletivo, o que é cívico, às vezes é sem graça, né? Agora isso aqui não, isso aqui é emoção. A ênfase está no emocional. E quer, com isso, atingir um tipo de conhecimento que é mais esotérico e menos racional. Tá? Então, aqui nós temos um significado do rito e das emoções. As emoções têm um papel aqui. Provocar, uma palavra que a Adela e Abraham Collins usou para descrever fenômenos parecidos. Ela usa a palavra catarse. Catarse. Esse tipo de fenômeno provoca catarse no fiel. Então, medo, reverência, alegria, o fiel sai de lá aliviado, né? Depois de cantar por 2 horas, e dançar, e pular, e, sei lá, se envolveu sexualmente com a sacerdotisa ritual, saiu de lá aliviado, certo? Então, nesse sentido, esse tipo de conexão religiosa faz a catarse. Ele se sente mais leve, mais tranquilo, mais em paz, né? E, evidentemente, isso provoca algum tipo de transformação. O fiel é transformado pela experiência. Não é uma experiência inócua sobre ele. Ele muda por dentro. Então, é um tipo de culto que tem um alcance interior muito mais do que o culto cívico. Tem um alcance no interior. Então aqui tem a questão de que o fiel volta para a vida ordinária. Sim, ele volta para a vida ordinária, mas ele agora volta leve, pacificado e desfrutando de uma perspectiva de vida após a morte, que o culto cívico não entregou para ele. Ele pensa, por exemplo, nos jardins e no paraíso que ele vai ter quando ele morrer. Isso
No mundo grego, é um dado novo, é um dado distinto, é um dado peculiar, tá? Isso provoca elementos, isso provoca mudança no cotidiano desse indivíduo, impacto na vida desse sujeito no dia a dia, tá? Essa esperança de vida após a morte, que está aqui dentro dos cultos de mistério, né, é apenas para os iniciados, tá, gente? Não é para todo mundo. Eu acho que você deve estar ciente que no mundo antigo, vida após a morte não é um tema tão comum assim. Entre os egípcios, é raro. Entre os gregos, também é raro. Entre os romanos, raro. Você pode ler, por exemplo, um texto de um filósofo romano, o Cícero, em que ele vai falar que tem um monte de gente na época dele lá que não crê em vida após a morte. Ele crê em vida após a morte, mas tem um monte de gente que não crê em vida após a morte. A vida é só essa, morreu, acabou. Então, o que o Tite percebe ao falar sobre isso? Que o tema da vida após a morte é um tema raro, é um tema de minoria. Mas no mundo antigo, né, quando ele aparece apenas para o grupo e aqueles que detêm determinadas características. No caso aqui dos cultos de mistério, somente para os iniciados. E os demais gregos? Os demais não vão ser alcançados pela vida após a morte. Só os iniciados. Só os que passarem pelo rito. E os outros estão fora. Só os iniciados. Né? Eles prometem, então, um destino glorioso para os membros do grupo e para os demais não. Então é um jardim elíseo. Você já ouviu falar do jardim elíseo, né? É da filosofia grega. É um jardim elíseo, aquele paraíso do mundo grego. Para quem? Para eles. Só para eles. Tá? Já falei para vocês sobre o foco nas emoções. Isso minimiza a dureza da vida. A vida é muito dura, a vida é muito difícil, mas a perspectiva de vida após a morte dá um tom, dá uma cor para a vida destes iniciados. E eu fecho aqui essa reflexão sobre os cultos de mistério com dois elementos. Primeiro, esses cultos nos mostram que a religião cívica não dava conta das ansiedades religiosas dos homens e mulheres da Grécia Antiga, e que é neste espaço que as religiões de mistério se desenvolveram, para ocupar um espaço ocioso da religião da polis. E dois, estes cultos de mistério também nos ajudam a compreender a recepção da pregação cristã sobre a vida após a morte posteriormente. Porque os gregos que conheciam os cultos de mistério vão olhar para a pregação do Paulo e dizer, eu entendo o que o Paulo está falando. Porque eles vão olhar para as crenças desses grupos e aí o Paulo vai fazer mais sentido para eles. Segundo grupo, os mistérios dionisíacos, ou dionisismo. Agora é transe e festa. Agora que o negócio pega, hein? Estou vendo pela imagem que aparece na tela para vocês, que agora é o deus Baco, do vinho, da fertilidade, do êxtase e dos rituais. A palavra êxtase aqui estou sublinhando, hein? É próprio do dionisismo o êxtase. O sujeito perde a consciência e rodopia e vê coisas e fala coisas e faz coisas fora de si. É o êxtase, tá? Então, o dionisismo é um fenômeno religioso estático. Estático. Olha que interessante. Tem êxtase na religião grega. E onde está o êxtase? No dionisismo. Os seguidores do culto dionisista celebram muita música, muita dança, muito vinho, bebem muito, até entrarem no êxtase. De novo, tem segredo, tem iniciação, tem rito de entrada, mas a ênfase aqui no êxtase. Tá? É no êxtase que a gente coloca a ênfase aqui. Para que serve o êxtase aqui? O êxtase é um recurso para que o fiel
se alie ou experimente a divindade. Ele toca a divindade no êxtase. Ele experimenta a divindade no êxtase. O êxtase é como se ele estivesse no mundo dos deuses. No caso, no culto dionisíaco, tá? Uma outra maneira de ver é essa aqui, ó. No êxtase, os deuses se apossam do fiel. Tomam o corpo do fiel. Tá? Tem mitos gregos bem estranhos sobre este assunto, tá? O Dionísio se apoderando dos corpos dos fiéis e fazendo os fiéis fazerem coisas, algumas não tão tranquilas assim. Eu coloquei esta frase aqui do Jean-Pierre Vernant para descrever um pouco mais o êxtase. A plenitude do êxtase, do entusiasmo, da possessão, é possessão que ele usa mesmo a palavra, tá? O Deus se apossa do fiel. É certo, mas também felicidade do vinho, da festa, do teatro, prazeres do amor, sexo. Tem muito sexo neste culto aqui, tá? Exaltação da vida, do que ela comporta de impetuoso e de imprevisto. Alegria das máscaras, às vezes eles usavam máscara para não saber com quem estavam se relacionando. E do travestismos, felicidade do cotidiano. Travestismos é se vestir de mulher, ou se vestir de homem, tá? Dionísio pode trazer tudo isso se homens e cidades aceitarem reconhecê-lo. Então, é um carnaval. É um carnaval. Olha aí. É um carnaval. Tá? No dionisismo, não há um mundo por vir, não. O que há no dionisismo? A festa do presente. Aí é a festa do corpo, tá? É a festa do vinho. Por fim, orfismo. Orfismo já é mais próximo dos nossos referenciais aqui. Né? O termo que eu uso para definir o orfismo. O mundo material é perverso. Opa, isso já me é familiar, né? O fenômeno do orfismo, ele é tão nebuloso quanto os outros, né? Porque como são religiões de mistério, os fiéis evitavam falar sobre o assunto. Mas nós encontramos evidências, alusões, né? Pistas em textos, em relatos. E uma das coisas que nos ajuda a compreender o orfismo, talvez seja a relação do orfismo com a filosofia. Dos movimentos até agora trabalhados, cultos de mistério, da Deméter, ou então o dionisismo, o orfismo é o que mais se aproxima da filosofia. O orfismo, por exemplo, ele está na base de movimentos bem conhecidos de nós aqui, que é o gnosticismo do segundo século. O gnosticismo do segundo século, com a sua cosmologia, com a sua antropologia, está partindo de perspectivas órficas para explicar o mundo, tá? Deixe-me narrar para vocês aqui um mito central no orfismo, que é o mito do Dionísio do orfismo. Não confundam com o Dionísio do mito anterior, que é o mito que é Baco, o deus da festa. Eu lembro a vocês que os deuses gregos podem ter versões diferentes, tá? No orfismo, o Dionísio é explicado de outra maneira. Eu gosto da explicação que o professor Clóvis de Barros dá na internet. Ele tem uns vídeos falando sobre o Dionísio do orfismo que eu acho muito interessantes. Recomendo para vocês. Eu vou resumir um pedacinho de um vídeo do Clóvis de Barros para vocês aqui. A ideia, ele narra para a gente o seguinte: o Dionísio, nesse contexto aqui, é filho de Zeus com uma outra deusa, não a esposa dele. A esposa dele, então, quando o Dionísio nasce, ficou irritada, porque o Dionísio é fruto de uma relação com uma outra figura, e ela está com ciúmes, e quer matar a criança, o Dionísio. O Deus não quer que o seu filho morra, então esconde ele com alguém na terra, mas o ciúme dela é muito forte, e o desejo de vingança é muito forte.
Ela descobre onde é que está Dionísio, vai atrás, encontra a criança, pega a criança e leva a criança para onde? Para o submundo e entrega para os titãs, seres monstruosos que devoram tudo que está ao alcance deles. Os titãs comem de tudo. Então ela entrega o Dionísio para ser devorado pelos titãs. E o Dionísio faz o quê? Vão devorar. O Dionísio não, os titãs vão fazer o quê? Vão devorar o pobre bebê Dionísio. Quando Zeus fica sabendo, vai tentar salvar o filho, coitado. Mas naquele momento, quando ele chega lá, só consegue resgatar o coração do Dionísio. O resto foi todo devorado pelos titãs. Ele pega o coração do Dionísio, abre um buraco na coxa, coloca o coração do Dionísio dentro da coxa, costura, para tentar salvar o que resta do Dionísio. Mas os titãs, ele vai partir para cima dos titãs, taca fogo neles e queima os titãs. Os titãs viram cinza. Mas aqui, os titãs tinham devorado Dionísio. As cinzas que estavam ali, as cinzas eram os titãs com Dionísio por dentro. As cinzas eram titânicas, mas ao mesmo tempo dionisíacas. Porque eles não comeram Dionísio? Tinha Dionísio dentro deles. Então, para matar a saudade do filho, ele pega as cinzas e das cinzas ele faz o ser humano. Ele faz o homem. O homem nasce, então, das cinzas dos titãs. Mas, depois de devorar o Dionísio. O que o mito órfico está falando? Está dizendo o seguinte, o ser humano ele é parte dionisíaca e parte titânica. Ele é titânico, material, perverso, maldade encarnada, mas também é dionisíaca, divina, bela, majestosa. O ser humano, ele é carne de titã e espírito de Dionísio. Olha que interessante, olha que interessante. Antropologia do mito. No mito, então, olha-se para o ser humano e o enxerga como a carne, que vem dos titãs, e o espírito, que vem do Dionísio. Você tem um Dionísio dentro de você. Uma partícula do Dionísio habita em você. Cada homem, tendo guardado em si uma parcela de Dionísio, pode também retornar à unidade perdida e recuperar no além uma vida de época áurea. É a frase que eu citei aqui agora do Jean-Pierre Vernant. Esta teogonia órfica, esta antropologia, essa soteriologia. Por que soteriologia? Porque explica-se por ela que o ser humano é carne corrupta de titã, mas espírito dionisíaco dos deuses. Se é carne corrupta de titã, é preciso então libertar o espírito do Dionísio, para você retornar para a divindade. Isso aí é a soteriologia. Tem um caminho de salvação aqui. Tem um caminho de salvação, que é libertar o Dionísio que habita em você. Há aqui então uma busca dionisíaca, uma busca pela salvação, desse ser divino que habita no nosso interior. Isso é muito próprio do orfismo e é óbvio, você olha para isso e pensa, nossa, mas eu estou enxergando aqui o gnosticismo nesse mito órfico. Sim, nós estamos vendo aqui elementos que você vai encontrar no gnosticismo depois. O gnosticismo dos textos gnósticos você vai encontrar posteriormente, o Evangelho Apócrifo de João, o Evangelho de Judas, o Evangelho de Filipe, esses textos gnósticos têm elementos dessa cosmologia, cosmogonia, antropologia e soteriologia órfica. No nível da piedade popular, o orfismo alimenta, então, essa perspectiva soteriológica de desprezo pelo corpo e exaltação do espírito. No nível intelectual,
há uma reflexão. Se o Dionísio é o interior, há uma reflexão que exalta o interior, a alma, a mente. E nesse sentido, é um tipo de experiência religiosa que se alimenta da filosofia e que alimenta a filosofia. Tá? De novo, dá para dizer aqui que essa perspectiva pode ser usada posteriormente pelos pagãos, pelos gregos, para compreender a pregação dos apóstolos do Novo Testamento e da igreja dos primórdios. Eu acho que, desta maneira, o Jean-Pierre Vernant fecha apropriadamente o seu livro. Ele trabalha aqui, fazendo uma pequena revisão, ele trabalha a constituição da religião grega, através dos mitos, dos símbolos e dos ritos, né? Não é o mito, o rito e o símbolo, os três elementos da religião. Ele argumenta que isso tem um papel de legitimar a sociedade, dar identidade para a polis. Ele diz que isso aí mantém a comunidade, a tal da religião cívica. E agora, no final, ele vai e nos entrega 3 movimentos religiosos periféricos que nos ajudam a compreender que aquela religião, ou essa religião majoritária, que é a religião da polis, não dava conta das ansiedades religiosas do homem grego. Então, os cultos de mistério, como Deméter, o dionisismo, êxtase e experiências religiosas estáticas, e o orfismo, são religiões privadas, voluntárias, secretas, com ênfase no emocional, com ênfase no interior, e em especial, 2 delas, o orfismo e os cultos de mistério, com uma doutrina de vida após a morte, né? Que servem de ganchos para compreendermos o movimento de conversão dos gregos posteriormente ao cristianismo. Então vamos parar por aqui. Nós vamos voltar com o nosso curso de História das Religiões, agora com um novo autor, uma nova obra e com novos temas.